Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast do GA. Estamos aqui para debater um pouco sobre a lição, tá? Eu sou o Elvio. E eu sou a Késia, gente. Muito bem-vindos. Estamos aqui com uma convidada muito especial. Por favor, convidada, se apresente. Olá, gente. Eu sou a Débora. É um prazer estar aqui. É uma honra ser a primeira entrevistada desse podcast, que é um trabalho incrível. Ô, glória, amém. Débora, queremos saber de onde você é, o nome da sua base e de onde você... Não, de onde você veio, né? De onde você veio. Bom, eu sou do Amapá, mas atualmente eu estou morando na Faama, apesar de que meus pais, eu residi em Xinguara. Gente, não se preocupem, sou filha de pastor, minha localização é um pouquinho confusa, mas assim, a minha base é a da Faama, que é a base Hope. A gente tem um trabalho incrível com ministérios, eu sou líder do Ministério da Mensagem, a gente cuida ali da questão da lição, do momento de oração, então a gente tem esse trabalho muito bom, que é incrível, está fluindo muito bem, e eu estou honrada de estar aqui para falar sobre a lição dessa semana. Você falou que você é líder de um ministério. Você poderia explicar um pouco mais sobre isso, por favor? Sim, a nossa base na Faama, na nossa base Hope, ela é dividida em ministérios. Então, cada ministério tem um líder adolescente. Então, temos o Ministério da Decoração, o ministério que, para mim, é o mais interessante, que é o Casca de Bala, que são a força ali, né? Eles ajudam na organização, ajudam a manter a ordem e também ajudam com a força bruta a carregar as coisas da decoração, né, para a nossa líder, que exige muito deles. Mas eu acho isso muito interessante e eu amo muito essa dinâmica que tem, porque eu acho que funciona muito melhor assim, né? A gente se envolve mais. É muito interessante mesmo. Agora eu parei pra perceber que nós três usamos óculos. Realmente. 3 cegos. 3 cegos, realmente. Ai, uma coisa interessante. Eu vou fingir que eu também não sou da Faama e irei fazer a pergunta. Como é se organizar durante toda a semana para poder fazer a classe da geração ativa? É algo, assim, cansativo, realmente porque, né, temos nossa rotina, temos que ali, né, estar organizando o nosso tempo para poder a gente fazer uma programação muito boa, para chamar a atenção, né, dos nossos adolescentes, para que eles consigam ali extrair muitas coisas da nossa classe. Realmente. E, aliás, eu soube que a classe da Faama é a maior da União Norte Brasileira. Sim, É a maior. Base, amiga, a base. Desculpa, é a base. A base, né, a base Hope, ela tem mais de 100 alunos, se eu não me engano, mais de 100 adolescentes. Então, é uma base muito grande, é um mega desafio, com vários desafios também, a gente tem muitos resultados. Eu imagino que seja um grande desafio, porque estamos falando da Faama, que é um internato, para aqueles que não sabem, e também é muito adolescente, e eu, sendo adolescente, posso falar que adolescente é meio chato de se cuidar, ou se lidar, mas é normal. É muito hormônio, gente, dentro de um corpo só. Não tem como não ser chato. Mas vamos direto ao assunto. Estamos aqui para falar da lição, vamos falar sobre Jonas. A história de Jonas que estamos aprendendo é uma história que tem muita coisa. Não tem romance, mas tem muita coisa. Porque Jonas foi pedido para fazer algo. Ele foi pedido para pregar em Nínive. Só que ele recusou. Sim. Aí fugiu para outra cidade. Qual é o nome da cidade, Débora? Tarsis. Ele fugiu para outra cidade. Aí aconteceu uma tempestade. Aí ele foi jogado no mar. Depois um peixe comeu ele. Eu acho a história de Jonas tanto cômica. Imagina eu imagino que Jonas não era casado, mas imagina se ele tivesse uma esposa, ele chegando em casa falando assim: amor, você não acredita, eu passei 3 dias na barriga de um peixe. Ela fica assim: conta outra, Jonas. A desculpa mais esfarrapada que ela já ouviria na vida dela. Imagino ele chegando assim: você não acredita o que aconteceu com a minha semana, foi uma doidura. Foi uma doideira. Relevem os erros de dicção, tá? Porque a gente erra mesmo. Somos humanos, afinal. Mas eu acho a história de Jonas muito interessante, ainda mais a lição da semana, porque eu sou adventista de berço, então sempre me contavam a história de Jonas. E aí, pela primeira vez, eu olhei a história de Jonas por um ponto de vista diferente, né? Sem ser aquele que sempre contam que Jonas ali fugiu de Deus, foi engolido por um peixe, se arrependeu, depois foi lá e pregou para o povo de Nínive. Mas o que a gente não lembra, nem sempre a gente lembra, é o que aconteceu depois que ele pregou para o povo de Nínive.
eu acho interessante deixar isso claro, que o povo de Nínive, ele se converteu, né? Eles se arrependeram dos pecados dele e tornando com que Jonas fosse o maior evangelista da época. Ele conseguiu ali, se eu não me engano, aproximadamente, converter mais de 120 mil pessoas. Então, foi muito interessante isso. Eu acho incrível. Eu sou filha de pastor, gente, e assim, o trabalho do meu pai é mostrar o amor de Deus para outras pessoas, e eu acho isso incrível. Eu imagino que Jonas deve ser uma grande inspiração nesse sentido. Realmente, Jonas é uma inspiração não só para o seu pai, como você disse, ou para você, como para todos nós, porque Jonas, ele foi preconceituoso no início com o povo de Nínive, ele não quis ir para lá pregar, ele fugiu, só que depois ele se arrependeu e Deus deixou ele na praia de Nínive, então ele foi pregar para o povo. Eu acho legal ressaltar que, gente, Nínive, ele era uma missão impossível, era quase uma missão suicida, porque Nínive era conhecido por ser uma cidade muito hostil. Para você ter uma ideia, a decoração dos muros de Nínive eram pedaços de corpos humanos dos inimigos deles. Então, assim, imagina você chegando ali com aquela certeza de que provavelmente você ia morrer naquele dia. Eu imagino, assim, de certa forma eu entendo o medo de Jonas, mas é algo muito triste de se pensar que ele não teve fé o suficiente para enfrentar esse desafio de início. É algo muito complicado. Eu sei que você quer falar, Kézia, fale. Sem contar que o tema da lição, como orgulho e preconceito, Jonas, como já foi falado, teve muito preconceito com o povo de Nínive, os ninivitas, porque pelo que eu me lembro, a história, quando Deus convidou ele para pregar em Nínive, ele falou para outros povos que não conseguiria mudar pelo povo que ele era. Tipo, tinha muito preconceito com o povo de lá. E quando ele pregou e viu que as pessoas queriam mudar, digamos que feriu um pouco do ego que ele tinha por ter espalhado para as pessoas que eles não mudariam. Eles não mudariam. Eu acho isso interessante também. O título diz orgulho. Ele teve o orgulho dele, assim. O orgulho dele foi ferido porque ele acreditava que o povo de Nínive não se converteria, que eles iriam sim ser queimados, como diria o Pedrito, iam fritar no fogo. Então, assim, ele acreditava que isso ia acontecer. Isso acabou com o orgulho dele e ele já tinha ali um certo preconceito, o que é algo que não deve ocorrer, né, no nosso meio como cristãos. A gente não deve ter orgulho e muito menos preconceito ali. É claro que a gente tem orgulho de ser cristão, mas esse é um orgulho diferente, né? É um orgulho de ali estar se sentindo, como eu posso dizer, feliz, né? Mas esse orgulho de Jonas era um orgulho, assim, mais voltado pro ego dele, né? Que falava mais sobre ele e não sobre Deus. O orgulho é uma coisa muito complicada, realmente. Nós devemos cuidar para como estamos mostrando o nosso orgulho, se é por meio do ego ou da felicidade, né? Sim, com certeza. E o preconceito, nós como cristãos não devemos ter preconceito, distinção, só porque eu sou cristão eu sou melhor que você, só porque eu tecnicamente não tenho os mesmos erros que você, eu sou melhor que você. Não, todos nós somos iguais perante Deus, apesar de termos também nossos defeitos como cristãos. Nós temos tentações, nós cometemos pecados, então, apesar disso, ninguém é melhor do que ninguém. Realmente, o que ela falou é verdade. O meu pecado pode não ser o parecido com o da Débora, mas é um pecado. O pecado, ele não tem grau de importância, não tem grau de maior ou menor. É pecado. Pecado é pecado. Não existe pecadinho, não existe pecadão. É pecado. Sem contar também que nós vemos tantos pecados dos outros que não vemos os nossos. Então, digamos que julgamos, só que não pensamos no que a gente já fez. Precisamos primeiro tirar a trave que está no nosso olho para poder tirar a farpa que está no olho do outro. Cisto, farpa, enfim. Vocês entenderam? Eu acho uma coisa também interessante na história de Jonas, que eu, quando comecei a estudar essa lição, não tinha percebido, era sobre o fato dele ter pedido para as pessoas que estavam ali no barco para ser jogado no mar. Quando a gente é criança, eles ensinam pra gente que ele pediu para ser jogado no mar porque assim a tempestade ia parar, né? Era tipo uma forma assim, gente, se eu me sacrificar aqui, Deus vai parar essa tempestade. Mas na verdade não. Ele, na verdade, só queria mais uma vez fugir de Deus e ali pedir
para que ele tirasse sua vida, porque ele não queria cumprir aquela missão. Como mais uma vez ele teve medo, a sua fé não foi suficiente para que ele pudesse enfrentar mais um desafio. E eu achei isso muito interessante. Tá bom, Débora, eu estou gostando muito, pois você está falando pontos que eu não tinha me tocado ou não sabia, como o Realmente. ponto de Nínive, realmente. ou a parte de Jonas tentar suicídio. Mas tá tudo certo. Tá, vamos para a lição. Gente, um ponto interessante é que o Jonas ele era muito dramático. Nem eu sou tão dramático assim, e isso porque eu atuo, né? Realmente. Ele tem o Ministério da Arte. A gente, todos que estamos aqui somos da FAAMA, tá? Então a gente sabe como funciona. Eu sou o líder do Ministério da Arte. Eu me lembro até hoje, não faz tanto tempo, esse sábado, que a gente fez uma peça, aí eu caí no chão, propositalmente. Muitas pessoas vieram me perguntar se eu estava atuando de verdade. Mas Estava. esse drama de Jonas foi algo que atrapalhou ele, né, gente? Ele deveria ter sido mais firme, ter confiado mais em Deus e ter sido mais centrado, né? Não ter ali apelado para o sentimento. Realmente. Você poderia ler, por favor, o verso-chave, porque eu acho que é capaz da gente acabar esquecendo se eu não falar dele agora. Sim, gente, o verso-chave tá, obviamente, em Jonas 4, versículo 2, e diz assim: Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Lendo esse texto, eu achei algo muito, como eu posso dizer? Jonas, ele foi muito corajoso nesse sentido de enfrentar Deus, porque a gente sabe que Deus não se arrepende. Deus, ele não muda de ideia, tipo assim, eu cometo erros. Não, ele não muda de ideia, ele não se arrepende. E quando o Jonas fala assim, eu sabia que você ia se arrepender, ele tá enfrentando, Deus tá ali, né, falando assim, eu sabia que você ia errar, que você não ia cumprir, que você não cumpre as suas promessas. Isso foi um ponto que, assim, me pegou muito quando eu li esse texto. Jonas é muito corajoso, nem eu tenho essa coragem para enfrentar minha mãe. Realmente, eu não... Mãe, um beijo pra você. Um beijo, mãe. Não, eu jamais te enfrentarei desse jeito como Jonas enfrentou a Deus. Mas, assim, eu acho muito interessante isso. E aqui a gente tá falando muito do orgulho, né, de Jonas, porque ele estava chateado com Deus, porque ele não... Como eu posso dizer? Não matou aquele povo todo, porque na cabeça de Jonas, aquele povo não merecia viver, porque eles eram muito pecadores, e ele ficou intrigado com Deus por causa disso. E, bom, Jonas foi assim, Deus falou muito sobre empatia também. Jonas não teve empatia com aquele povo. Quando Deus fez a árvore que ele fez crescer de um dia para o outro para fazer sombra para Jonas morrer, Jonas ficou assim, como assim você matou a árvore? Aí ele falou assim, Jonas, você tem empatia com uma árvore, mas não consegue ter empatia pelas pessoas. Como que você sente falta de uma árvore que nem foi você que plantou, mas não consegue sentir a empatia pelas pessoas daquele povo que também são meus filhos, que eu também amo eles. Deus, ele usou essa metáfora, né, da árvore. Não foi bem uma metáfora, foi muito real o que aconteceu. Literal. Foi literal, mas eu vou dizer como metáfora. Porque ele acabou mostrando para Jonas a misericórdia. A importância da misericórdia, que é algo muito importante. Devemos ser misericordiosos com todos. A dicção, gente. Dicção incrível, eu sei. Ai, todos têm. Eu acho muito interessante também a parte da baleia. Eu acho que é o que mais até hoje eu fico tentando entender. Que peixe foi que engoliu Jonas? Porque também, desde criança, a gente sempre imagina que é uma baleia, que é um... Mas, tipo, na Bíblia não cita. Sim. Tipo, é só um Aqui, peixe grande, assim. no make-off de texto, eles falam que eles usaram uma palavra em hebraico genérico para peixe. Então, provavelmente, quando foi escrito, eles disseram assim, um peixe grande. Poderia ser qualquer coisa. Poderia ser uma baleia, poderia ser, sei lá, gente, eu não faço ideia de peixes maiores. Mas assim, poderia ser qualquer peixe, então assim, a gente não faz ideia. Eu fico pensando, acho que a primeira coisa que eu vou perguntar pra Deus quando eu chegar no céu, Deus, que peixe que engoliu Jonas? Que peixe era esse que conseguiu engolir uma pessoa e ainda ficar com ela no estômago por 3 dias? Eu tenho medo desse peixe, mas glória a Deus, ele não existe mais. Amém. Com certeza. Essa é com certeza uma das perguntas que eu faria pra Deus. Realmente, eu penso muito nisso. Eu falo, Deus, que peixe era esse
E outra coisa também, é tipo o momento que Jonas teve de reflexão. Tipo, nós temos que também fazer igual Jonas. Às vezes Deus, eles falam assim, mano, para, pensa, reflete. Você tá muito agitado. Para um pouco, reflita sobre o seu redor, o que tá acontecendo, por que você tá errando. Então, assim, a gente tem que ter esse momento de reflexão. Por isso que a gente tem que fazer devocional, sempre parar ali, né? Tirar um tempo pra estar com Deus, pra parar e refletir como que tá a minha vida, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu tenho que fazer para que Deus, para que eu faça a obra de Deus. Esse negócio da reflexão é algo muito importante. Não vou mentir que às vezes eu me pego até quando eu estou em volta de pessoas, eu paro para refletir com algo que algum amigo mencionou, que um professor, um pai, um colega, qualquer pessoa mencionou algo que qual é a palavra? Que me tocou profundamente. Você realmente, se você começar a prestar atenção, você vai parar para refletir de que maneira aquela frase te tocou tão profundamente que te fez parar para refletir. Como, por exemplo, o que aconteceu com Jonas, né? Sim. Desculpa, eu me perdi um pouco, acabei viajando. Como o que aconteceu com Jonas, que ele literalmente ficou 3 dias. Então, 3 dias é muito para se refletir. É tanto que a lição fala que Jonas orou na barriga do peixe, no estômago, exatamente. Imagina o ambiente cheiroso que ele tava. Incrível! A oração que Jonas fez no ventre do grande peixe é uma das mais belas da Bíblia. Eu não sei exatamente onde está, porque eu não estudei muito bem, não vou mentir. Mas pegue um tempo para ler a história de Jonas, porque é uma história... São apenas 4 capítulos, gente. não é muito. E pouco. Assim, os capítulos não tem mais de 10. Não aqui, tem mais de 10 versículos. Orando, vendo aqui a oração de Jonas, e ele fala assim que ele pediu aos deuses, e falou assim, em meu desespero clamei ao Senhor e ele respondeu, do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Então Jonas ali, ele sentiu na pele a misericórdia de Deus. Realmente. Uma coisa a se tocar também que, tipo, Deus é misericordioso com todos e perdoa todos pelos pecados. Porque já falamos aqui sobre as pessoas julgarem os pecados dos outros, mas não julgarem os seus próprios. E nisso a gente tem que pedir perdão para Deus, primeiramente, né, pelos pecados que nós cometemos, porque cometemos pecados todos os dias, para falar a verdade, todo o tempo. Então, sempre é bom ter esse tempo com Deus, falar com Ele, se abrir com Ele primeiramente também, porque, vamos citar, Deus é nosso melhor amigo em todas as ocasiões. Isso é verdade. Deus, querendo ou não, Ele quer ser seu amigo. Jovem, adolescente que está nos assistindo agora. Mas, se você não quiser ser amigo dele, Ele não vai poder fazer nada para te alcançar. Deus, Ele estende a sua mão para você segurá-la, mas você tem que escolher segurá-la. Porque Deus pode estar com a mão estendida para você, mas Ele não vai te obrigar a segurar ela. A escolha é sua. Verdade. E a conclusão da história de Jonas é que, tipo, Deus, ele não tem amor. Ele é o próprio amor e compaixão. Então, durante essa história, a gente percebe que Deus foi muito paciente com Jonas, porque Jonas realmente foi uma pessoa muito orgulhosa. E percebemos o quanto que ele é paciente com todos. Em todas as histórias da Bíblia que tem, quando as pessoas são bem teimosas, ele sempre tem muita paciência com todos. Isso é uma coisa muito importante, porque, pra ser sincera, eu não tenho muita paciência. Nem eu. Eu sou uma pessoa muito estressada, mesmo não aparentando. Mas eu me seguro muito pra não agredir ninguém, o que é um bom passo. Mas, isso é por mim. Você pode ser um pouco diferente. Vamos terminar por aqui. Vou terminar falando essa frase. Muitas pessoas se arrependem de seus pecados agradecendo a Deus, porque por eles não serem tão graves quanto os de seus vizinhos. O que eu já mencionei antes, não é verdade. Todo o pecado é igual. Não importa o que o seu vizinho fez, o que o seu próximo fez, ou que é o mesmo valor que o seu pecado. Mas Deus está disposto a perdoar o seu pecado
e a cada um de nós. E, infelizmente, acabamos o nosso Teamcast. Eu queria agradecer a Débora, que foi a nossa Uma primeira honra. convidada a aparecer aqui no nosso primeiro episódio, de muitos que virão. E eu acho que eu não posso falar isso aqui, mas mesmo assim eu vou falar. Ela vai aparecer em outros vídeos, então já fique ligadinho. Suspense no ar agora, O que galera. será que vai Então- acontecer? Eu peço pra Débora terminar nosso Teamcast com uma oração. Sim, oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por mais um podcast que estamos aqui. Muito obrigado por esse momento agradável que tivemos aqui. Nos ajude a não seguir o exemplo de Jonas e a pegar apenas as coisas boas dessa história. Nos proteja e nos guarde de todo mal. Em nome de Jesus, amém. 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 E foi isso, galera. Acompanhe os próximos Teamcast. Tchau! Tchau.